contra o ex-presidente. O que houve foram investigações que revelaram que a Petrobras foi saqueada. Ou vamos aqui dizer que a Petrobras não foi roubada como nunca antes na história desse país. O que tinha era um modelo de corrupção, que não era só na Petrobras, também vamos deixar claro. Isso também contaminou outras estatais, contaminou outros órgãos do governo federal. E isso era utilizado para enriquecimento ilícito, tanto de agentes públicos, por exemplo, diretores da Petrobras, como também de agentes políticos. E também era utilizado para financiamento ilegal. E as provas existem torrencialmente. Os processos que foram julgados, muitas vezes se coloca assim, o Moro julgou, o Moro condenou. Não, não foi nada disso. Eu, atuando como juiz de primeira instância, proferi sentenças em que eu reconheci vários desses crimes. Sentenças essas que foram julgadas também, avaliadas também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Corte de Apelação Federal. 3 magistrados, absolutamente sérios, profissionais, sem qualquer espécie de animosidade pessoal contra quem quer que seja. A grande maioria dessas decisões foi igualmente mantida no Superior Tribunal de Justiça. E aí nós estamos falando de 5 magistrados, profissionais, pessoas sérias. E as pessoas viram as provas, as pessoas sabem a verdade, elas conhecem os fatos. E o brasileiro tem uma verdade fundamental, que é um povo honesto. O brasileiro sabe que roubar é errado. Então, às vezes, apenas o que nós precisamos aqui é lembrar um pouco da realidade dos fatos, porque é tanta mentira, tanta mistificação, que as pessoas acabam muitas vezes até se perguntando, tem justiça no país ou não tem? Roubar é mesmo errado? As pessoas sabem que roubar é errado e as pessoas querem justiça. Essas são verdades simples que não mudam, em que pese todas essas mentiras que são contadas. Agora, você fala que nunca foi pessoal, obviamente, você estava como juiz atuando nesses casos todos, só que depois disso você virou ministro da Justiça, depois saiu, hoje você é alvo, desde então você tem sido alvo de fake news, alvo de narrativas, de um lado os bolsonaristas chamando de traidor, atacando sua família, do outro lado os petistas também atacando você pessoalmente, te chamando de juiz parcial. Você viu todo o seu trabalho indo para o lixo pelas mãos dos ministros do STF. A campanha de 2022 não passa a ser pessoal? Uma pergunta aqui, a do Cláudio, por favor. Posso? Claro. Posso engatar uma pergunta? Claro, É simples. Claro. Em conversas que nós temos com as pessoas e tudo mais, de diversos ambientes, o fato de você ter aceitado o convite do Bolsonaro para integrar o governo dele é muito mal visto. E isso será usado, já está sendo usado contra você. Você não se arrepende de ter aceitado o convite do Bolsonaro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo dele? Mário, respondendo a sua pergunta e também a do Cláudio, coloquem-se na minha posição em 2018. Um novo governo, eleito, o presidente, havia controvérsias em cima da figura do então deputado Bolsonaro? Havia. Mas também não havia uma chance de dar certo. Não houve ali mais de 50 milhões de brasileiros que fizeram uma aposta, uma crença de que poderia dar certo. Claro que muitos ali votaram também porque não queriam que era naquele momento simplesmente dar o aval a todo o modelo de corrupção que vinha do governo dos Partidos Trabalhadores. Você tinha um candidato ali que não fez o meia-culpa. Você tinha o Partido dos Trabalhadores que não reconheceu os erros, como não reconhece até hoje. Mas você teve uma eleição legítima e as pessoas depositaram a esperança. Havia uma chance de dar certo. Eu estava lá como juiz da Operação Lava Jato, entendia que já tinha feito a maior parte do trabalho que me cabia e eu sabia que viria uma reação. Havia conhecido os magistrados da Operação Mãos Limpas, tiveram aqui no Brasil, inclusive, Percamilo Davigo, Gerardo Colombo, o Antônio de Pietro, e todos eles unânimes em me dizer, houve uma reação e que minou, enfraqueceu o combate à corrupção.
Fizemos tudo o que podíamos como magistrados, mas ainda assim o sistema revidou. E eu vi no convite uma oportunidade, né, de ir ao governo, tá, e consolidar esses avanços anticorrupção. Além de trabalhar em outros temas, como, por exemplo, combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta, que era o foco do Ministério da Justiça na minha época, para melhorar a vida das pessoas. Tendo essa possibilidade, eu me vi naquela situação, como é que você vai dizer não à chance de construir um país melhor? E aceitei. Agora, o meu compromisso era com meus princípios, com meus valores e o compromisso também com as pessoas, com os brasileiros e com as brasileiras. Então, permaneci no governo. Quando constatado que o governo havia traído esses compromissos, que o projeto do governo não era consolidar os avanços anticorrupção, quando constatado que o governo não cumpriria aquela promessa de não proteger ninguém contra investigações, eu saí. Eu podia estar lá no governo, hoje, como ministro. E ministro é um cargo de prestígio, de poder. Né? É difícil você abrir mão de um cargo de ministro, mas é mais difícil você abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Quando eu cheguei nesse momento de dilema, eu saí. Eu acho que isso mostra, né, a credibilidade. Isso mostra que o meu compromisso, desde o momento que eu aceitei o convite do presidente, foi com as pessoas, foi com o projeto da consolidação dos avanços anticorrupção. Não fui ali por poder ou por prestígio.